Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estar lendo o livro de Esdras, capítulo 6, o decreto de Dário. Então o rei Dário deu ordem a uma busca, se fez no arquivo reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Acmeta, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedra e uma de madeira nova. A despensa se fará da casa do rei, demais ditos o tecido de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia. Serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Zetar-Bozenai e seus companheiros, os afazaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais as obras desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifique a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreto que haveis de fazer a estes anciões do judeu, para que reedifique esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houvere mister, novilhos, carneiro e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação do sacerdote que estão em Jerusalém, para que ofereça sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus, e ore pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Completando o templo, então Tatenai, o governador da quem do Eufrates, Zetar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo o decreto do rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Idom. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram com novilho 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas
nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram os cordeiros da Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmo. Assim comemoraram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos que unidos-se a eles se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscar o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, entramos em tua santa e gloriosa presença, Pai. Eu te peço, ó Deus, mais uma vez, Senhor, por favor, que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, nos nossos lares, na vida dos nossos entes queridos, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todo mal, de toda maldicência, de toda palavra contrária. Pai, eu te peço, Pai, por cada pedido de oração no dia de hoje, por cada pessoa que se sente aflita, desenganada, triste e abatida por uma situação. Seja o Senhor tocando, meu Pai, nestas vidas, Senhor. Eu te apresento, ó Deus, cada um, meu Pai, dos grupos que tem derramado suas lamentações, que o Senhor possa tocar, Pai. Também te peço pelos pequeninos e pelos 4 cantos do Brasil, Pai. Seja o Senhor reinando em nosso país. Seja o Senhor nos livrando, ó Deus, de todo mal. Eu entrego tudo e todos nas suas mãos, na certeza da vitória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço do Senhor Jesus Cristo a todos.